Shalom a todos, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 11 da disciplina Introdução, a Avodar, disciplina Avodar, e nós estamos na aula de número 11, a 11ª aula. Dentro dessa 11ª aula, nós vamos ver mais uma ramificação. Essa ramificação é a proibição de Matsevá. Essa proibição ela é referida pelo Maimônides, do Leis de Reis, capítulo de número 9, capítulo de número 9, ele vai detalhar sobre a proibição de Matsevá. Na verdade, ele vai detalhar mais três proibições. Ele vai colocar Matsevá, ele vai colocar também a proibição de Asherá, e ele vai colocar também a proibição da criação de uma religião, né? De criar uma religião. Vamos entender o que é criar uma religião. Criar uma religião pela proibição é a pessoa adicionar um mandamento novo ou revogar um mandamento, ou interpretar diferentemente a Torá da maneira como a Torá oral coloca, né? Isso que é a proibição de criar uma religião. Então, exatamente por isso que nós falamos, olha, por isso que o cristianismo, o erro deles foi ter criado uma religião. O cristianismo ele criou uma nova religião, né? Por quê? Porque o cristianismo adicionou uma nova revelação. Exatamente por isso. Por isso que o Islã criou uma nova religião. Por quê? Porque o Islã adicionou uma nova revelação. Essa é a proibição, então, que nós temos de não criar uma nova religião. Quando nós falamos dentro dessas proibições, dentro de todas essas proibições, nós vemos, primeiramente, o seguinte, o que é a matsevá. Primeiro, a gente vai dizer o que não é uma matsevá, tá? Uma matsevá não é a lápide do túmulo. Vamos deixar bem claro para todo mundo. Uma matsevá não é a lápide do túmulo. Geralmente, o pessoal fala aí, né, que a lápide do túmulo é uma matsevá. É o nome que se dá à lápide. A lápide em si chama matsevá. Mas não é essa matsevá que a Torá está proibindo, gente. A Torá está proibindo uma matsevá diferente, tá? Que tem a ver com rito, que tem a ver com culto, que tem a ver com algum tipo de serviço estranho, né? O que é um serviço estranho? O que é Avodah Zará? Avodah Zará é serviço estranho. O que é serviço estranho? Serviço estranho é aquilo que foi proibido pela Torá. Ou aquilo que a Torá não ordenou ninguém fazer e a pessoa vai e inventa. Esse também é o Avodah Zará, tá? Então, esse é o conceito de Avodah Zará. Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, vamos, então, ver, primeiramente, a referência do assunto. A referência, a 11ª ramificação, a proibição de erguer uma matsevá, está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 22. Deuteronômio 16, 22, Devarim, capítulo 16, 22. Não ergam a matsevá, que Hashem, teu Deus, despreza. É o que está escrito lá. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui, sobre esse assunto, o que isso significa de verdade dentro da interpretação. Propriamente dizendo, a interpretação nós vamos ter no Sefer Hinuri, 493. Sefer Hinuri vai explicar o que é uma matsevá e o que significa esse versículo 22 de Devarim 16. Então, aqui, a gente vai encontrar o seguinte, que o Rambam, o Maimônides, de bendita memória, escreveu no Mishneh Torah, Lei de Avodah Zará 6.6, que o conteúdo da matsevá, que a Torá proíbe, é uma estrutura alta de pedras ou de terra, como era costume dos adoradores de idolatria, construí-lo e reunir-se ao redor dele para seu serviço maligno. Por isso, a Escritura nos distanciou para que não devêssemos fazer isso. Então, o que é? Primeiramente, é isso, tá? É o que o Maimônides está falando. Olha, é um prédio. Qualquer prédio dedicado à idolatria se constitui uma matsevá. Na verdade, qualquer prédio de uma adoração idólatra se constitui uma matsevá. Primeiro, uma igreja é uma matsevá? É.
Uma mesquita é uma matzevá? É. Por exemplo, não sei como é que chama, por exemplo, os mosteiros, né? Os mosteiros são as matzevot? São também. Eu vou dar um outro exemplo de que é uma matzevá. Por exemplo, esqueci o nome que ele chama as zigurates, né? Os zigurates, que são o que os orientais japoneses fazem, né? Também são matzevot. São tipo de matzevot, então. Então, tudo isso, qualquer templo dedicado à idolatria, para a reunião de pessoas em volta, aquele local como algo especial, para aquele rito, para aquele culto, para aquela adoração, é constituído uma matzevá. Então, é constituído uma matzevá. Então, nós somos proibidos de construir uma matzevá. Segundo, existe uma outra questão da matzevá, que nós vamos ver, que a matzevá também é uma pedra monumento. Uma pedra monumento. O que é uma pedra monumento? Um monumento erigido para ser dedicado a algum tipo de rito ou de espiritualidade. É uma pedra monumento. Isso. Vamos lá. Quem faz isso hoje em dia? Quem faz isso hoje em dia? Vamos ver que a Kaaba, aquela pedra, monumento que fica em Meca, da qual a mesquita de Meca foi construída toda em volta dela, né? Para quem não sabe, a mesquita de Meca foi construída toda em volta da Kaaba, aquela pedra, que é um meteorito escuro, bem grandão mesmo. As pessoas circundam ele, né? Na verdade, os árabes muçulmanos, eles circundam eles e acreditam que aquela pedra tem um poder sobrenatural. Isso é uma proibição, então. Isso é uma proibição, então, de algo que foi dedicado à idolatria. Então, isso é um orifício dedicado à idolatria. Então, qualquer local que as pessoas digam que esse local ele foi constituído para algum tipo de rito da idolatria, é uma matzevá. É uma matzevá. E qualquer pedra dedicada como um monumento para a idolatria é uma matzevá. Qualquer monumento separado para reuniões idólatras se constitui a matzevá. Para nós entendermos. Isso seria em si uma matzevá. Tá? É uma proibição, então, da Torá constituir qualquer tipo de matzevá. E como a gente vai ver essa proibição, e de onde a gente aprende que essa proibição é também proibido para os não-judeus, para os Beninoa, né? É do Rambam, no Mishneh Torah, no Sefer Shoftim, Ilhot Melahim, Lei de Reis, capítulo 9, alahá número 2. Está escrito: não devemos permitir que erijam uma matzevá, ou plantem uma asherá, ou façam imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Então, Maimônides vai dizer, olha, também os Beninoa, esse capítulo 9 da Lei de Reis, ele totalmente só fala das leis Beninoa. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 do livro Lei de Reis só fala das leis Beninoa. Então, Maimônides aqui, ele vai separar, olha, é proibido eles também constituir matzevá. Eles não podem edificar uma matzevá. Eles não podem ter um monumento para um rito de adoração aos ídolos, de forma alguma. Então, aqui nós temos a proibição que o Maimônides ele coloca, certo? Então, agora a gente vai voltar lá na descrição para a gente poder entender o assunto. Então, daqui nós aprendemos o seguinte: daqui nós aprendemos que nós não podemos erguer um pilar de pedra ou pedestal para propósitos religiosos, entendeu? Ou seja, tudo aquilo que se constitui para a idolatria. A proibição, então, é de quê? A proibição é de fazer para ritos conforme estruturas altas de pedra ou terra. Ou seja, qualquer prédio erigido para a idolatria, qualquer pessoa que erige um prédio para a idolatria, qualquer pessoa que separe um monumento para a idolatria, é considerado
um idólatra? Vamos lá. A pessoa, muitas vezes, elas não praticam nenhum tipo de idolatria conscientemente. Vamos dizer que a pessoa, por exemplo, ela não tem ídolos em casa. Ela não ora mais em nome de nenhum intermediário. Vamos dizer que essa pessoa, além de ela não orar em nome de nenhum intermediário, não ter ídolos em casa, não fabrica um ídolo e ela também não comercializa um ídolo, né? E ela também não estuda mais nada de idolatria. Ela não tem nenhum livro de idolatria na casa dela mais. Só que, no entanto, quando querem construir algum templo, ela vai lá e financia a construção daquele templo idólatra. Ela vai lá e dá arrecadação para a construção daquele templo idólatra. Ela vai lá, turisticamente, quer visitar a Pedra da Caaba, lá em Meca. Tira foto e acha bonito, né? E ela acha aquilo legal. Ela ajuda a construir centro espírita. Ela ajuda a construir mesquita. Ela ajuda a construir igrejas. Ela ajuda a construir mosteiros. Ela entrou nessa proibição. Ela entrou nessa proibição de fazer uma matzevá. Ela fez uma matzevá. Então, por isso, ela praticou idolatria. Ela praticou idolatria. Então, uma pessoa que constrói qualquer área, qualquer prédio, qualquer local e destina aquilo para idolatria, constitui idolatria. Digamos que você, de repente, você tem um imóvel, tá? Você tem um imóvel. E dentro daquele imóvel, uma pessoa vai lá, é um líder religioso da idolatria, tal, um pastor, um padre ou algo assim, chega para você, olha, você aluga para a gente, reunir aí para cultuar o fulano, o ciclano, tal, né? Aí você vai e aluga, você cedeu algo para a sua matzevá. Então, você também cedeu algo para a sua matzevá. Digamos que você vai, de repente, estar destinando seus recursos para... Você não é mais, mas você olha, aquele pastor lá era tão bonzinho para mim. Ele era tão bonzinho para mim, né? Ele é idólatra, coitado, mas ele era bonzinho. Ele faz um trabalho legal. Vou destinar, continuar mandando, então, meus recursos para lá. Mas não vou lá, mas eu mando meus recursos para lá. Então, ainda a pessoa está se envolvendo com a proibição de constituir uma matzevá. Então, essa é a proibição do matzevá. Então, daqui, a gente aprende que nós não podemos erguer templos idólatras, nem doar dinheiro para a construção de igrejas, mosteiros, mesquitas, centros espíritas. Tá? Nada de cunho religioso mesmo, apenas dentro do judaísmo ortodoxo, né? Dentro das escolas de Torá, dentro das sinagogas, dentro do, por exemplo, algum local de reunião, uma beit, aí nós destinamos para o monoteísmo apenas, e nunca para a idolatria. Então, agora a gente vai estar respondendo algumas perguntas aqui. Quem tem alguma dúvida, pode levantar a mão. Geraldo, pode falar. Aí, no caso, para construir, né? Mas vamos dizer assim, mas eu posso ajudar uma pessoa, no caso aí, que seja um idólatra, como um pastor, um espírito, ajudar a pessoa, não para construção, mas ajudar para uma necessidade dele, por exemplo, doença, eu posso, não é? Olha, Geraldo, é o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado, é o seguinte, porque geralmente essas pessoas têm também onde recorrer, entendeu? E necessariamente elas têm o local delas de se recorrer, eles têm o aparato deles. Existe uma questão da gente tem que ter cuidado para a gente não estar ajudando a pessoa também a permanecer na idolatria. A gente tem que ter esse devido cuidado. Mas, de repente, se essa pessoa precisa de um prato de comida na sua casa, não sei, de repente acontece com ele, você dá, entendeu? Você dá, você não nega. De repente, essa pessoa está precisando de repente, machucou,
ele foi atropelado, você socorre ele. Mas você está socorrendo o ser humano, né? Você não está socorrendo o líder. Agora, a partir do momento que ele deixa claro que aquilo ali, aquele recurso está sendo destinado para a idolatria, aí você já não faz. Ok. Cláudio, pode falar. Moré, assim, eu vou até um pouco mais adentro, né? Porque eu falei até uma vez com a minha esposa que mesmo Benoa, ele não pode sair abrindo por aí um lugar que nem fosse uma igreja, nem abrindo reunião por aí, isso é uma igreja, né? Por exemplo, para o Hashem, Moré é o nosso líder, né? Aqui em Friburgo, né? Há muito tempo atrás falou, ó, eu prefiro esperar pelo Moré Antônio, eu prefiro esperar pelo Raviakov, nós temos uma liderança. Não é assim, abrir aqui o lugar e. Não. Então, que eles acham que é grave para um Benoa também, não sei, se está dentro da parte da idolatria, né? Como muitos estão fazendo por aí, né? Abrindo lugar, dizendo que é judeu, né? Aí abre lá aquela porta, ó, nós somos separados dos rabinos. Isso também que se constitui uma idolatria, né? Então, vamos lá. É o seguinte, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma supervisão. A gente tem que estar conectado, ligado sobre algum tipo de liderança judaica, do judaísmo. A gente aprende que a gente tem que honrar os sábios, a gente tem que honrar um líder judeu. Então, necessariamente, tudo a gente vai fazer dentro dessa supervisão, entendeu? A gente vai abrir um local. É claro que o Rav Yaakov quer que mais lugar seja aberto, né? Quanto mais, melhor, entendeu? Mas é claro que a gente vai fazer isso, ó, vamos pedir permissão, vamos abrir, vamos funcionar, tudo dentro de uma supervisão, prestar, é claro, direitinho, prestar conta do tipo de trabalho que está sendo feito, né? Ou seja, fazer sempre um relatóriozinho, escrever para passar para ele, ou seja, de uma forma bem legível. Isso por quê? De repente, você vê muitas pessoas assim, que se intitulam, olha, nós não somos nem judeus, nem somos cristãos. Aí a pessoa vai lá e abre algum local. Da maneira dele, da forma dele. Criou uma religião. Criou. Porque desvinculou algo totalmente da raiz. As 7 leis, não tem como alguém desvincular do judaísmo. As 7 leis é para toda a humanidade, mas as 7 leis é a forma como o judaísmo ele se relaciona com toda a humanidade. A Torá se relaciona com toda a humanidade. Então, a partir do momento que a pessoa ela abriu um ponto, e esse ponto que essa pessoa abriu, ele é desvinculado de alguma fonte, de alguma forma, de alguma conexão, de alguma supervisão em si, aí se criou um problema. Aí você tem um problema. Eu falei até com minha esposa isso tempo atrás, né? Eu falei muito tempo atrás, olha, judaísmo não é como nós no cristianismo sair abrindo portinha para lá, portinha para cá, né? Que você ajudava, não, judaísmo é bem diferente, porque senão você está criando uma nova religião. E isso daí é um problema. Então, Baruch Hashem, Moré, obrigado aí pela discussão, né? Porque a gente vai crescendo espiritualmente. Obrigado, Moré. Nada. Gilvan, pode falar. Quando eu era escravo da idolatria, tinha um negócio que me perturbava, porque eu já percebi uma coisa que era o passado doloroso e sofredor ficava sempre para o lado dos fiéis, e o futuro promissor e feliz era sempre para o lado dos pastores. Aí o senhor falando sobre essa questão da construção dos templos, existem os templos físicos e agora também existem os templos virtuais. Por exemplo, uma janela dessa que nem é feita no Meet, ela também se transforma numa espécie de templo, né? Existe também a questão dos conceitos. Eu tive vendo alguns dias, até mesmo quando eu estava do outro lado, que eu era servo, pessoas que estavam usando
espaços virtuais e até espaços físicos, com o nome de sinagoga, e pregando uma mensagem do tal do Yeshua como Messias. E ele tem uma similaridade assim, grande com a questão do judaísmo. Aí, depois que eu conheci o monoteísmo, foi que eu consegui fazer a diferenciação, mas isso não foi fácil, não. Então, Moré, essa questão de trabalhar para um templo, que já foi uma coisa que eu fiz muito, quando estava na idolatria, eu já doei dinheiro, eu trabalhava com construção, e eu fiz isso com um grupo de pessoas aqui que vieram até aí do Rio de Janeiro mesmo, pregando aqui a ação missionária do JC, essa questão da vida, da predestinação, e eu mergulhei a fundo nesse negócio e eu trabalhei nisso aí. Minha pergunta é, tirando o espaço físico, hoje no espaço, desse espaço da internet aí, se constrói também esses templos que são as Matsivá, né? É, Pode ser. essa pergunta foi boa, sabe por quê? É interessante. Na verdade, a realidade virtual, ela é uma nova realidade, né? Sim. E nós temos que aprender a acostumar com ela. Então, quando nós pensamos em muitas leis que nós encontramos na Torá, na Lahá, a gente vai ver que, por exemplo, o Yosef Karo, ele não escreveu assim, olha, não façam a fake news. O Yosef Karo não tinha como fazer isso, né? Ou cuidado na reunião do Google Meet, né? Mas a gente tem que pegar as leis que foram para uma realidade física e colocar na realidade, interpretá-las para a realidade virtual também. Porque a vida hoje se faz também na realidade virtual. Então, por exemplo, muitas leis que são a respeito de Lashon Hará se enquadram dentro de um perfil de Facebook que espalha notícia falsa. Muitas leis que são, por exemplo, em torno de imoralidade, também, se alguém relaciona de uma maneira imoral por meio da internet, né? Também se enquadra, exatamente por isso. E muitas leis, inclusive, a respeito da idolatria, se enquadram dentro do ambiente virtual. Sim, qualquer lugar, seja ele físico ou virtual, que as pessoas se reúnam e tem essa relação daquele ser um ambiente, qualquer lugar que é um ambiente, ele pode se tornar uma proibição, não, pode ser enquadrado dentro da proibição de mais cevado, Giovanni. Eu sei que eu tive grande dificuldade porque no espaço físico do qual eu frequentei, eu construí templos, eu mergulhei a fundo, mora nesse negócio aí. Aí agora, com o monoteísmo, foi que parece que desvinculou minha mente e eu passei a entender, porque eu não estou precisando de espaço físico. Tá tudo claro aqui no espaço virtual e muito melhor. Lá foi um mergulho nas profundezas assim, terríveis. E a minha vida foi toda pautada nesse negócio. Lá foi um sofrimento com esse negócio de envolvimento com coisas e aqui está muito melhor, está muito tranquilo. Sim, Baruch. Simone, pode falar. Shalom a todos, boa noite. Moré, minha pergunta é a seguinte: suponhamos que eu seja convidada a ser sócia de uma escola cristã. Ela, assim, não é igreja, mas dentro da escola vai se ensinar valores cristãos e parará, não é? E toda aquela história. A escola em si, ela é vista como Matsevá? Ou apenas... Está entendendo a questão? Vamos dizer que aquela escola seja confessional. Isso. Entendeu? Vamos lá, algumas escolas que tanto eu quanto você já ouvimos falar, né? Escola Presbiteriana Mackenzie, São É Paulo, meu caso. Campinas, São Paulo. Ela é uma escola confessional. Ela tem um estatuto confessional, correto? Ela tem uma crença, ela tem uma fé. Então, a pessoa, ao se unir com uma sociedade, ela vai se unir
com aquele aparato daquele estatuto. Isso. Então, ele acaba, sim, se unindo à idolatria, entendeu? Uhum. Então, de jeito nenhum, né? Não. O importante é isso, tá, Simone? Olha, o que, que o estatuto diz? Você pega antes de você aceitar qualquer sociedade, você olha o estatuto. Ah, eu posso dar uma olhadinha no estatuto? Tá legal. Então, tá tudo bem. Legal. Agora, se tiver algo em torno de idolatria, vinculado à idolatria, a gente não vincula, porque existe duas coisas. A primeira coisa, a gente tem que ter cuidado, não somente com a transgressão em si, mas também com a aproximação da transgressão. Está muito próximo. Essa mesma análise se aplica aos hospitais evangélicos também? Tipo assim, não em sociedade, mas assim, se você é convidado a trabalhar e se tornar acionista do hospital evangélico de, sei lá, Carioca, ou do Rio de Janeiro. Não sei se existe, né? Aí no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem um. Acionista, sim, porque a pessoa adquire uma ação. Agora, Acionista pode. não, acionista seria a pessoa estar influenciada diretamente com o local, entendeu? Sócio também. Mas se for só empregado, não teria um problema, a não ser que o hospital em si, ele praticamente te obrigasse, de alguma forma, não sei, a fazer alguma coisa em torno de religioso. Ou quando tivesse algum rito religioso, você não participa, entendeu? Certo. Você se retira dentro daquele local. Mas aí, porque entra uma questão também do sustento, e a pessoa, por exemplo, que está sem sustento, é quase uma lacuna para se entregar à morte, né? A pessoa ficar sem sustento. Então, tem que ter um devido cuidado, mas não participar de nenhum tipo de rito, nenhum tipo de culto para aquele local, né? Dentro daquele local. Uhum. Tá bom, mulher. Grata. Pedro, pode falar. Shalom, 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 Leculam. Shalom, Moré. Moré, eu entrei 10 minutos, 10 ou 15 minutos após, eu queria saber, eu tô vendo o pessoal falando, mas eu queria saber do senhor, o que que significa Metzivá, e o que o Geraldo apresentou aí, nós temos uma máxima, eu aprendi uma máxima que é fazer o bem sem olhar a quem. E no judaísmo tem a Tzedakah, né? Então, quer dizer, pode-se fazer uma contribuição à pessoa, né? Não ao que ela representa ou o que ela crê, mas à pessoa. E isso a gente pode fazer uma TCDK, ajudar. Se a pessoa tiver necessidade, vir pedir uma ajuda, a gente pode ofertar a pessoa, não é isso? Para necessidades dela. Para necessidades, entendeu? Agora, a partir do momento que fica claro que aquele recurso vai ser destinado a alguma coisa na idolatria, tem que tomar cuidado. Sim, entendi. No caso, eu falo diretamente para a pessoa. Ela está sem dinheiro para pagar uma conta de luz, ela vem e pede ajuda, mas a gente sabe que ela pertence a uma igreja, mas ela vem pedir ajuda, a gente vai lá e paga a conta de luz. Isso aí não tem problema, né? Não, a questão, Pedro, é o seguinte. Geralmente as pessoas elas têm também essa ajuda social lá, entendeu? Entendeu? Tem isso também, né? Uhum. Mas vamos supor que essa pessoa é de uma igrejinha pobre que não, entendeu? E aí ela precisa mesmo do recurso. A gente pode ofertar para a pessoa, né? Não tem problema. Você pega a conta de luz dela e você faz você paga o código de barras dela. Uhum. Para que o dinheiro não seja, de repente, ela Não, entendi. E o que é Matsevá? Matsevá é qualquer pedra
ou qualquer monumento dedicado à idolatria. Ah, então não é templo, que eu estava ouvindo o pessoal falar no templo, então não significa templo, né? E templo também é um monumento. Ah, tá. Entendi. Tá bom, Moré. Era só isso só. Nada, tudo bem. Geraldo, pode falar. Eu queria falar mais ou menos sobre o que o Cláudio falou, não é? Aqui na minha cidade tem um grupo de pessoas que se autodenominam judeus. E outro dia eu encontrei com eles no centro da cidade. Eles falaram assim: ó, que legal, você é judeu? Falei: não, eu não sou judeu, eu sou Binei Noa, tá aqui ó, no meu kippah, Binei Noa. Mas Binei Noa todo mundo é, porque todo mundo vem de Adão. Falei: concordo plenamente com você nessa parte. Só que eu sou Binei Noa com direção rabínica, é outra história. Aí eu convidei ele, falei: ó, se você tiver interesse, eu posso te apresentar um grupo de estudo onde a gente tem o nosso Moré, que ele tem orientação rabínica, né, do rabino lá de São Paulo, e você vai aprender muito. Ele falou: não, mas é aquela questão, a gente não quer mais direção desses lados aí, não. A gente quer seguir do nosso jeito aqui, queremos servir a Deus do nosso modo, coisa e tal. Aí eu falei: mas escuta, a Torá, está escrito na Torá, que no livro de Salmos, que foi entregue ao povo judeu a Torá. Então a gente tem que se orientar por um judeu, e não por uma pessoa que faz um curso teológico aí numa faculdade, que é independente do povo judeu. Porque se você for ver o livro de Zacarias, também diz que 10 pessoas iriam pegar na aba do judeu, tá certo que é para o futuro mais próximo, mas já antecede. Vai dizer: vamos convosco, porque eu vim dizer que Deus está convosco. Novamente ele disse: não, nós não queremos nada com orientação rabínica, essas coisas todas aí, não, nós vamos seguir do nosso jeito. Eu falei: então, mas como é que você vai se conectar com Deus se você não tem a orientação do judeu? Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, você vem conhecer o nosso grupo, a gente bate um papo, e aí quem sabe, né? Depende das ideias. Falei: não, eu já conheço, porque eu já sabia que eles tinha sido de uma beit e se separaram, não queriam acordo nenhum, tal, eu já sabia mais ou menos. Falei: não, obrigado, então vamos ficar assim, você segue o seu caminho e eu vou seguir no meu. Se um dia você quiser me contatar, meu telefone é esse. Bom, então ficou assim resumido. É como o Cláudio falou, não é? Aí no caso eles estão fazendo uma matzevá, não é? Seria uma matzevá, seria. Porque não tem uma direção, não tem uma forma. A palavra que ele falou para você descreve tudo. Estamos fazendo do nosso jeito. Entendeu? Quando a pessoa fala isso, do nosso jeito, sem uma conexão com a Lahá, com a lei judaica, a forma de interpretação, você cria uma nova interpretação. Criou uma nova interpretação, diferente daquela que a Torá foi entregue a Moshe, ou seja, diferente da Torá oral, você criou uma nova forma de entendimento. Você criou uma nova forma, uma nova religião. Certo. Pedro, levantou a mão, pode falar. Então, Moré, isso que o Geraldo falou é o seguinte: eu tenho percebido uma coisa. Sabe o que está acontecendo? As igrejas evangélicas estão vendo que está perdendo muitas pessoas. A internet está, com o advento da internet, chegou o conhecimento. Então, as escamas dos olhos estão caindo. Está fazendo prevalecer essa profecia de Ezequiel 8:23 que o irmão Geraldo veio falar aí, que 10 nações pegarão na orla de um judeu e falarão: seguirei contigo porque Deus está contigo. Então está se profetizando, está se acontecendo essa profecia. E as igrejas vendo que está se perdendo, o que elas estão fazendo? Elas estão judaizando o negócio para não perder essas pessoas, para elas continuarem ficarem com eles, entendeu? Então eles não estão interessados na Torá, eles estão interessados no dinheiro. Essa é a verdade.
entendeu? Hoje mesmo eu vi aqui no Facebook, tá lá, apóstolo fulano de tal da sinagoga evangélica. Eu falei, meu Deus do céu. Quer dizer, é uma Matsivá purinho, né, mulher? É uma Matsevá, com certeza. É fácil não, mas é isso mesmo. Eles estão criando essas estratégias, entendeu? Porque, na verdade, a idolatria vai ruir, gente. A idolatria está nos seus últimos suspiros. São os últimos suspiros da idolatria. Daqui ela vai desmoronar. E, com isso, o monoteísmo vai sobressair. Gilvan levantou a mão, pode falar, Gilvan. Agora me tira uma dúvida rápido. Antes do monoteísmo, eu andei vendo e envolvido com um pessoal lá de Belo Horizonte, no qual eles têm uma definição rabínica, o pessoal lá não vou falar o nome, se denomina rabino, e na sinagoga prega a mensagem do Yeshua. Como é que é esse negócio? Isso é uma matzivá? E prega o Yeshua é um matzevá. Esse rabino, com certeza, se for um rabino ortodoxo, não está sabendo da história. Não, ortodoxo não é, não. Ele não então se não é. considera ortodoxo. Então é matzevá pura. Eu acho que é o Zandona, Moreira. É o Zandona. Zandona É ele mesmo. evangélico. Já que falou. Zandona evangélico. Então, gente, é isso. Essa foi a aula de número 11 da nossa disciplina Podar. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Shem possa dar uma ótima noite para vocês. Shalom, shalom. Amém. Shalom, shalom. Amém. Shalom, shalom. Geraldo, seu Gilvan. Obrigada a Shalom, todos. shalom. Boa Meu noite. Cláudio, Shalom para todos. Dona Simone, Dona Verônica. Tchau, tchau, tchau.